Olá, povo querido, graças a Deus, a paz a todos, Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu tô passando aqui onde eu quero trazer um conselho de Deus. Quero trazer um conselho a você que está apanhando da vida, a você que está sendo judiado pela vida, a você que em vez de ganhá-lo está perdendo, em vez de crescer parece que as coisas estão diminuindo. Eu quero dar um conselho aqui a você, aliás, eu não, o Espírito de Deus, por meio da minha vida, pela misericórdia. Portanto, eu queria chamar sua atenção para esta mensagem. Certamente você que vai ouvir essa mensagem, talvez alguns está apanhando da vida e você está se perguntando para si mesmo, para Deus, o que eu fiz de errado? Porque quando as coisas começam a andar para trás na nossa vida, quando as coisas param de acontecer, a gente começa a procurar resposta, a gente começa a fazer perguntas, as quais a resposta está em nós mesmos. A gente começa a olhar em nossa volta, a gente começa a olhar para as pessoas, a gente começa a fazer uma análise da nossa vida. A maioria das vezes a gente, por incrível que pareça, parece que a gente não chega à resposta, embora a resposta está em nós mesmos. É disso que eu quero falar do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 14, especialmente a você, como falei, que está apanhando da vida, é o que está escrito. No versículo 14 do capítulo 15 de Lucas diz assim: depois de ter consumido tudo, consumido quer dizer destruído ou acabado, né? Sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Você deve dizer assim: pastor, já ouvi essa mensagem inúmeras vezes, centenas, dezenas, centenas ou milhares. Mas certamente você vai ouvir agora apenas esse versículo, a parte C do versículo, de uma maneira diferente que você nunca ouviu. Esse filho, como você sabe muito bem, ele pediu ao pai a parte que lhe cabia. E o pai, como o pai nunca nega nada ao filho, o pai simplesmente fez o gosto dele. Mas a vontade do pai é que ele não fosse. Mas ele foi incapaz de ouvir a voz do pai sussurrando no ouvido ou falando no coração. Ele tornou-se rebelde para com o pai, ignorante ou ingrato, como você preferir. E parece que ele ignorou a voz daquele que pode todas as coisas. Ele ignorou a voz daquele que o amava e parece que ele estava ouvindo a voz do além, que ele não dava a mínima, ele simplesmente foi. Mas o pai não queria que ele fosse. Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando com você, mas a Bíblia de maneira muito clara, capítulo 15, versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome. Veja que ele consumiu tudo. E porque o que ele tinha acabou, ou o que ele levou acabou? Porque ele estava indo. E para onde esse filho estava indo? Para o fundo do poço. É para onde ele estava indo. E por que ele estava indo para o fundo do poço? Porque ele não ouviu a voz do pai falando no coração para que ele não fosse. Ele ouviu a voz do além e confundiu com a voz do pai. E ele foi. Quanto mais ele ia, mais ele perdia. Quanto mais ele ia, mais se aproximava do fundo do poço. Quanto mais ele ia, pior ficava a sua situação. Quanto mais ele ia, mais a situação dele piorava. Você não entendeu? Você vai continuar indo? Até onde você vai chegar para você entender que você não tem que, você tem que voltar para trás para o lugar onde você estava? Até onde você vai? Eu estava lendo essa mensagem na madrugada e Deus falando comigo. Até onde você vai aceitar perder até chegar no fundo do poço? Eu vim falar para você, debaixo da unção de Deus. Quanto mais você for, mas você vai perder. Talvez você é um alguém que você está no lugar onde você não queria estar, mas você está confundindo a voz de Deus, você está indo. Quanto mais você está indo, mais você está perdendo, mais está se aproximando do fundo do poço. Quanto mais você está indo, pior está ficando a tua situação. Quanto mais você está indo, mais as coisas estão saindo do controle. Quanto mais você está indo, pior a situação está ficando. Até onde você vai chegar para você entender que você não deve ir, você tem que voltar para o lugar onde você estava. Até acabar com a tua vida.
até acabar a tua família, até chegar ao fundo do poço na sua vida, ou até o pior te acontecer, ou até você perder tudo como fez daqui. Deixa de ser rebelde, viu? Deixa de ser ignorante, aprende a ouvir a voz de Deus. A não ser que você queira chegar no fundo do poço. O pai estava falando, não vai! Mas o filho não dava ouvido, foi rebelde, ele estava indo. Quanto mais ia, mais perdia. Mas eu vim te falar, o que o diabo te tirou por causa da tua ignorância, por causa da sua ignorância, o que o diabo te tirou. O pai tem tudo para te dar de novo, mas sabe quando é que ele vai te dar? Quando você voltar. Ele não vai te dar onde você está. Porque se ele te der onde você está, ele sabe que você vai perder, porque você está caminhando para o fundo do poço. Então ele vai deixar você perder tudo, para quando você voltar ele te dá tudo novamente. Enquanto você estiver indo, você vai perder. Mas quando você voltar, ele vai te devolver aquilo que o diabo tirou da sua vida. Quanto mais você for, mais você vai perder. Mais você vai perder. Mas se você voltar, ele vai te restituir tudo novamente no nome de Jesus. Você quer continuar indo? Esse filho perdeu tudo. Quanto mais ia, mais perdia. Ele só se deu conta quando perdeu tudo. Você vai esperar perder tudo para você voltar? Se é que você não já perdeu algumas coisas, o caráter, por exemplo. Se é que você não já perdeu a comunhão com Deus. Se é que você não já perdeu o amor da tua própria família. Se é que você não já perdeu a tua credibilidade com as pessoas que te amam de fato. Se é que você não já perdeu o mais importante, a tua salvação, porque está deixando para trás. Mas ainda há tempo de reconquistá-la, basta que você volte. O caminho que você tem, isso eu me refiro em todos os aspectos, em termos de amizade, porque tem amizade que nos leva para o fundo do poço, igrejas erradas que muitas pessoas vão, lugares que muitas pessoas frequentam, trabalho que muitas pessoas estão, aonde Deus está falando assim, ei, volta! Porque enquanto você estiver ali, você vai piorar a tua situação, porque Deus tem coisa melhor para aqueles que é dele. Mas tem pessoas que não ouvem, continuam indo por lugar aonde a pessoa não quer ir, mas mesmo assim ela vai. Você só tem a perder. Quanto mais esse filho ia, mais ele perdia. Deus estava dizendo, volta, não vai. Eu tenho tudo para você, mas é aqui, não é lá. Se você continuar indo, você vai continuar perdendo. Não deixa de ser rebelde. Ouve a voz de Deus. Você está confundindo a voz de Deus com a voz do além. Você está indo, está resolvendo o teu problema. Você está indo, está te acrescentando em alguma coisa. Você está indo, o teu problema está sendo resolvido. Você está indo, como que está o teu caráter. Você está indo, como que está a tua vida espiritual. Você está indo, como que está a tua família. Você está indo, como está a tua credibilidade com Deus. Você está indo, mas como estão as coisas em tua volta? Está resolvendo ou está piorando? Eu vim te dizer, quanto mais você for, mais você vai perder. Quanto mais você for, você só tem a perder. Agora cabe a você ouvir a voz de Deus ou a voz do além. Se você quiser continuar indo, vai. Aqueles que estão indo, desobedecendo, só tem a perder o fundo do poço que espera. Tem pessoas que estão acabando família, casamento, acabando tudo porque está indo. Se você continuar indo, pior vai ficar a tua vida. Mas se você voltar, o Pai tem tudo para você novamente. Ele disse no final do 14, sobreveio aquele país uma grande fome. Que país era aquele? Quando a Bíblia fala de país, a Bíblia está falando do lugar onde aquele rapaz estava. Talvez o lugar que você está só está te trazendo um problema. Talvez o lugar que você está só está te trazendo dor de cabeça, decepção, frustração. Talvez o lugar que você está te trazendo noite de sofrimento, de aflição, de preocupação, de angústia. Talvez o lugar que você está te causando dor, está te causando tormento. Talvez o lugar que você está te deixando inquieto. Talvez o lugar que você está sendo um problema na sua vida. Para de ir, volta. O Pai tem tudo para você. Você está indo, está perdendo. Se você voltar, o Pai vai te dar tudo novamente. Ele não vai te dar onde você está. Porque se Ele te der onde você está, é o fundo do poço que te espera. Você vai perder. Mas se você voltar, Ele vai te dar tudo novamente, o qual você já perdeu. Volta. Finalizando o 14. E ele começou a passar necessidade, ou seja, o pior aconteceu. Por que o pior aconteceu? Porque o pai estava falando para ele não ir. Mas ele fingiu-se de surdo, continuou indo. Até que o pior aconteceu. Eu vou parar por aqui a mensagem. Mas o pai permitiu que ele precisasse até dos porcos. Mas como o porco, o animal não tem consciência, os porcos não deixou nada para esse rapaz. Ou seja, nem os animais ajudou esse rapaz quando ele precisou. Nem o que os porcos comiam sobrou para ele.
Porque o pai permitiu isso? Porque ele se fingiu de surdo. Foi rebelde e ignorante até que o pior aconteceu. Quando o pior aconteceu, ele voltou arrebentado. Não deixe o pior acontecer. Porque se você continuar indo, o pior pode acontecer na sua vida. Mas se você voltar, ainda dá tempo. O pai tem tudo para você novamente. Volta antes que seja tarde demais. Tá bom? Boa reflexão. E que você entenda, se você continuar indo, você só tem a perder. Mas se você voltar, o pai tem tudo para você de novo. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço em nome do Senhor Jesus.